Há muitos anos, quando tive minha primeira turma de alfabetização, logo percebi que não poderia ensinar da mesma forma para todos os alunos. Aprendi que não importa a idade cronológica da criança, mas seu ritmo, potencialidades e características individuais, que, em consonância com os estímulos recebidos de seu meio social, a tornam um ser diferente dos outros, com condições de adequar os estímulos recebidos à sua própria capacidade de aprendizagem. Este vídeo foi idealizado pensando em você, professor da alfabetização ou primeiras séries do ensino fundamental. Também em você, mamãe, que gosta de dividir com seu filho momentos prazerosos de sua aprendizagem. Se você tiver interesse, entre no meu canal e acesse o primeiro vídeo postado sobre alfabetização. Neste vídeo, você encontrará 6 sugestões de atividades que poderão ser realizadas com crianças em processo de alfabetização. Os slides iniciais são orientações aos professores ou pais sobre os principais diretrizes que regem a prática pedagógica da autora. Os slides finais poderão ser impressos ou pausados para que a criança possa realizar as atividades. Os primeiros anos de uma criança são responsáveis pela sua formação. A estimulação variada e positiva desde o nascimento servirá como guia condutor para que a criança possa alcançar o máximo de suas possibilidades. Ainda bebê, quando nos braços da mamãe inicia o processo de ouvir histórias, começa a assimilar de maneira prazerosa os primeiros contatos com a língua escrita. A história educa, a história instrui, a história enriquece o vocabulário, mas, sobretudo, se contada de forma adequada, irá fortalecer o gosto pela leitura e a vontade de aprender a ler. Mais tarde, durante o processo da alfabetização, deverá ser estimulada a contar suas próprias histórias e ilustrá-las. Desde cedo, a criança demonstra grande interesse pelo conhecimento de coisas que estão ao seu redor. As constantes indagações que faz são caminhos percorridos por ela na busca de sua identidade. Não raros são os momentos em que nos vemos sem saber o que dizer, com perguntas embaraçosas ou de difícil resposta. Jamais deixe de responder a uma pergunta feita. Se você não souber, diga para a criança que não sabe, mas irá procurar saber. Procure a resposta e retorne o diálogo com ela, satisfazendo sua curiosidade. O erro ou não saber devem ser encarados como processo natural de quem se lança a novas descobertas. Errar é o caminho para o acerto. A entrada na alfabetização não significa que a criança deva abandonar as atividades de educação infantil. Poucas conseguem ingressar no processo de leitura e de escrita tendo alcançado todos os requisitos básicos necessários. O brincar continua vivo. Desenhar, pintar, colar, ouvir histórias, participar de jogos devem ser atividades diárias em sala de aula. São recursos que devem ser utilizados pelo professor, que contribuem de forma significativa para o amadurecimento neurológico e emocional da criança. Ler não é apenas decifrar símbolos, reconhecer letras ou juntar pedaços silábicos. A verdadeira leitura envolve o retirar do texto impresso uma ideia, interpretando de forma adequada o seu sentido.
Os princípios pedagógicos que regem a alfabetização em nossos dias nem sempre estão voltados para a exploração de textos reais e significativos para a criança. E isto acaba por afastá-la da aprendizagem. Quando ela ainda não domina a leitura e a escrita, cabe ao adulto ler para ela, contar histórias, recitar poesias. Quando, desde os primeiros anos, recebe o exemplo de pais leitores e professores que se preocupam em fazê-la perceber que a escrita nos fornece subsídios para a descoberta de novos conhecimentos, mais fácil se torna a obtenção do querer, tão importante ao processo educacional. Quando o sentimento de incapacidade se instala, o fracasso se torna eminente. Um ambiente social de respeito e auxílio às dificuldades do outro se faz necessário. Crianças são muito mais receptíveis ao auxílio de outra criança. Quando o professor consegue incutir nos alunos o sentimento de que todos são capazes, mas possuem aptidões divergentes, estará contribuindo para o transformar seus alunos em agentes multiplicadores do saber e futuros cidadãos conscientes de sua capacidade e respeito pelo outro. Tal sentimento só poderá ser transmitido através do exemplo. Fonemas, letras ou sílabas, se apresentadas fora do contexto de uma palavra ou de um texto, nada significam para a criança. A compreensão fica difícil, o desinteresse surge, o afastamento da atividade torna-se evidente. Criança pequena precisa manusear, tocar, vivenciar situações para que possa assimilar conceitos e adquirir conhecimentos. O domínio da leitura e da escrita é uma consequência natural de todo um processo voltado para o desenvolvimento emocional, social e intelectual da criança. O erro deve ser encarado como caminho para o acerto. Agora é a sua vez. Os próximos slides poderão ser impressos ou pausados para que a criança realize as atividades. Você poderá imprimir a atividade ou pausar o vídeo para que a criança realize. Oferecer material complementar, tais como lapiseira, hidrocor, lápis grafite, folha de papel A4. Valorizar a produção da criança. Nunca emitir críticas quanto à produção gráfica da criança. Isto a afastará da atividade.